Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Não, vou dando continuidade àquele que eu falava sobre o Elvis Presley, né? Eu quero dar a minha versão, a minha analogia sobre a vida dele, né? Sobre o que aconteceu com ele e também um apanhado daquela época, como era o povo naquela época, como era a visão do povo naquela época, porque nós sabemos que era uma época também diferente de hoje em dia. Hoje em dia, quase a pedofilia é natural, né? O homossexualismo é normal. Hoje em dia estamos vivendo a época de caos mesmo, está pior do que Sodoma e Gomorra. Mas naquela época, irmãos, olha só, Elvis, ele era um jovem, congregava na Assembleia de Deus, e nessa igreja, ele tocava na igreja, ele era um dos músicos da igreja, era um jovem realmente que tinha um talento fenomenal. Ele foi criado praticamente a família dele foi morar num bairro de onde só tinha tinha aquela época da racial, né, onde as pessoas discriminavam realmente as pessoas negras. E ele foi morar numa comunidade dessa, e ele se influenciou muito com os cantores, entendeu? Daquela região, daquela época, entendeu? E todo mundo dizia que ele era um branco com voz de negro, porque ele se dava muito bem com eles, coisa natural, entendeu? Para quem vive no meio ali, entendeu? E o Elvis, as amizades dele eram todas pessoas negras, entendeu? Que foi que criou essa veia artística dele, foi o que ajudou ele a ser o que ele foi, entendeu? Porque os negros têm muito talento, a gente vê aí os maiores cantores daquela época, a maioria eram negros, então a gente vê que ele teve essa raiz, como o pessoal fala assim, existe racismo no mundo, existe realmente, mas por exemplo, meus amigos no Brasil, a maioria dos meus amigos no metrô eram negros, entendeu? E a gente nunca pensava nesse negócio de cor de pele, isso vem de um tempo para cá, né? Depois que entrou aí o governo civil, né? Depois veio o governo do PT, aí que começou essa coisa de discriminar a pele, porque eu não via isso no Brasil. A gente brincava no Brasil, sempre chamei meus amigos neguinho, tal, e nunca teve preconceito, nunca teve racismo nisso. É uma forma até carinhosa de chamar, entendeu? É a mesma coisa que alguém chama o branquinho, entendeu? É uma forma carinhosa. O engraçado é se chamar o negro de negro, que acho que negro se tornou uma coisa ruim, sabe? Ridículo, o que é preto. Aqui em Portugal eles chamam de preto, no Brasil a gente chama de negro, entendeu? Mas não é uma forma pejorativa, uma forma depressiva, entendeu? Depreciativa, vamos dizer assim, entendeu? Da pessoa, não. É uma forma da gente dizer, uma pessoa, ou moreno, sei lá. Então as pessoas gostam muito de colocar, entendeu? Essa coisa de racial em voga para ficar atacando o outro, um contra o outro, isso tudo é besteira. Então meus amigos sempre tratei com muito carinho, entendeu? E nunca pensei nesse negócio de racismo, eu pensei depois de adulto, entendeu? Quando começou essa era dos governos petistas, aí começou todo mundo racismo no Brasil. Bom, existe racismo, existe preconceito interior de cada pessoa. Muita gente é preconceituosa, não é nem racista, ela é preconceituosa. Ela acaba, né, por exemplo, nós sabemos que no Brasil, estou mudando o foco, né? Existe pessoas de São Paulo contra o Rio, do Rio contra São Paulo, essa coisa de barrismo, do Rio contra o Nordeste contra São Paulo, é uma besteirada só, que é coisa de bairrismo. Assim como tem também no próprio Rio de Janeiro contra Niterói. Olha, Niterói, não dava uma mínima para Niterói, mas isso é coisa boba, besteira, entendeu? Que o mundo começa a colocar em voga justamente para ver essa separação de raça. Bom, mas voltando ao foco principal, o Elvis Presley viveu nesse contexto, entendeu? E os amigos deles eram realmente pessoas negras, e ele se influenciou pela música e pela voz deles, aquela voz forte e tal, e virou realmente o grande
astro grande, o rei do rock, né? Só que ele era um jovem da igreja, minha visão, e ele foi pro mundão, se iludiu com o mundo, entendeu? E começou a cantar música, tudo bem, não era nada demais, música, entendeu? De amor, tal. Só que ele tinha um trejeito de rebolar, né? De fazer aquele que era escândalo naquela época. Entenda, gente, vamos entender as épocas. Aquela época, entendeu? Era um escândalo um jovem fazer aquilo. Então ele estava pervertendo, na visão dos conservadores, ele estava pervertendo a juventude da época. E ele começou até o governo partir para cima dele, a mídia, quando às vezes mostrava um vídeo dele só daqui para cima, ele dançando, mas não mostrava embaixo. Ele né, dançou aquele jeito dele, aquele jeito, e virou, né, a sensação futura. E ele foi até proibido de dançar daquela forma em programas e tal, só que aquilo foi angustiando ele. Era o jeito dele, era o cartão postal dele, era dançar daquela forma. Só, irmão, se a gente olhar para a época, ele escandalizou, entendeu? As igrejas, imagina as igrejas, jovens da igreja, e muitas vezes a histeria das meninas quando vinham no show, por causa daquelas danças, e isso estava fazendo com que os Estados Unidos, sendo um país totalmente conservador, cristão, estava todo mundo contra o Elvis Presley. Só aquelas pessoas mesmo que pervertidas da época, que gostavam. Isso foi se levando anos e anos, até que foi liberado, né? Sabe que com o tempo, né? Uma coisa repetida várias vezes, entendeu? Acaba aceitando. E ele acabou sendo aceito, então virou o grande arte, mas ele teve muito problema e ele seguiu a carreira dele, entendeu? Ele depois de mais maduro, né? Um homem mais com vários problemas, tinha morrido já a mãe dele, tinha separado da Priscila, entendeu? E a Priscila perde sua esposa. Ele começou a refletir mais sobre sua vida e começou no meio dos shows colocar músicas gospel, entendeu? No meio do show ele dava lá 15 minutos só para músicas evangélicas. Tem aí vídeo no YouTube, é só você conferir, entendeu? E eu vejo sim que o Elvis, ele ficou naquele conflito, o que Deus quer comigo? Que a Priscila falou numa entrevista, de que ele sempre perguntava, o que Deus quer comigo? Ele não tinha certeza do que Deus queria. O que Deus queria é que ele fosse convertido, né? Voltasse para o primeiro amor, né? De onde ele saiu, e que ele, em vez de cantar para o mundo, cantasse para Deus. Entendeu? Para salvar o jovem, imagina a fama que ele tinha. Só que diz ela que ele não tinha essa noção de sucesso. Tanto que ele se preocupava, toda vez que ele ia para o show, ele se preocupava com o que as pessoas iam achar dele, se estavam gostando do show, se não estava. Ele tinha essa coisa de preocupação com o mundo e não se preocupava com o que Deus, entendeu, pensava dele. Mas às vezes ele, no seu conflito particular, ele tinha realmente, quando ele terminava o show, né, ele tinha dado né, 15 minutos lá do seu show para músicas gospel. No final diz que ele pegava o pessoal, subia para o hotel lá, o Hotel Internacional, e ficava até pela manhã cantando músicas gospel. Entendeu? Você vê a preocupação dele que ele tinha com o chamado, o que Deus queria com ele. Ele tinha esse conflito dentro dele. Entendeu? Mas, entendeu? Ele acabou realmente não declarando isso. Eu digo, todo mundo sabe, os Estados Unidos, irmãos, é um país cristão, protestante. Então, tudo falar de Jesus lá, tanto que você vê que a expressão desses atores aí, você viu um cara estava matando o outro, aí o outro deu um soco nele, bandido, né? Aí o bandido fala, Jesus Christ. Tipo assim, expressão, como a gente fala, muita gente fala no Brasil, minha Nossa Senhora, então, lá nos Estados Unidos fala Jesus. Então o bandido, o assassino falando Jesus, porque já é uma expressão que eles aprendem desde criança. Entendeu? Que é Jesus Christ, e Elvis, todo mundo sabia que Elvis era da Assembleia de Deus, os Estados Unidos todo sabia, só que não sabia era o mundo, né? Nunca ninguém divulgou no Brasil, ninguém nem sabia de nada disso, nós estamos sabendo hoje pela mídia social, que a televisão brasileira escondia, porque não interessa falar que o cara era evangélico, não interessa para a mídia dizer que o cara era protestante, que ele estava afastado dos caminhos, mas que ele cantava música gospel. Isso ninguém nunca, nós só ficamos sabendo hoje pelo YouTube,
pelas mídias sociais, que vieram no momento certo, tanto que elegeram um presidente do Brasil, senão a gente ia continuar se enganando no erro da corrupção, entendeu? Das fraudes, né? Então, irmão, o Elvis Presley escandalizou muito naquela época. Para a época foi escândalo, isso não foi nada bom para ele. Por isso que eu fico meditando no final da vida, né, naquela semana, 2 semanas e tal, ele buscava a Deus. Eu creio que ele poderia ter aquela semana mesmo reconhecido realmente o seu erro, pedido perdão a Deus, e Deus de repente, entendeu? Viu o coração dele, que Deus conhece o coração, não sou eu nem você, né? Não sou eu nem você, quem conhece sonda corações e mente é o Senhor, e ele poderia ter sido salvo. Eu creio que ele foi salvo, eu creio, essa é a minha opinião. O Fred foi salvo, entendeu? Pela dedicação dele, o erro dele, mas ele nunca negou a Cristo no show, entendeu? E as músicas dele a gente sabe que era música de amor, as letras não tinham essa malícia que tem hoje em dia, entendeu? Como os Mamonas Assassina, que tinha o Dinho lá, entendeu? Que era da Assembleia de Deus também, né? E foi avisado por Deus, entendeu? Não quis voltar para o primeiro amor, e acabou acontecendo aquele acidente com o avião e morreu. Mas Elvis realmente sempre reconheceu nos seus shows, sempre cantou para Deus, chegava no hotel também, ficava louvando a Deus até de manhã, e eu creio que realmente ele foi salvo. Isso é minha singela opinião, amém? Essa o final, não vou mais falar sobre Elvis Presley, é só você entender que não vale a pena você ter. A Bíblia diz: o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate de sua alma? O que ele daria? Nada. Porque tudo que ele tem não vale a salvação. A salvação é o dom, é a coisa mais importante que Deus pode te dar, é a salvação. Tanto Jesus veio para salvar. Por isso que eu digo, entendeu? Se guarde desse mundo, fuja das paixões desse mundo, porque Jesus está voltando. E a coisa mais importante é a sua salvação. Jesus veio para salvar e libertar o que havia se perdido. Estava preso, Jesus libertou. Deus, nós somos livres para adorá-lo, para engrandecer o seu nome e um dia estarmos junto dele. Amém? Essa palavra dele pode te abençoar nesse dia, em nome de Jesus.